Boa noite. Vamos iniciando mais um dia de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje capítulo 4 da primeira parte do livro. Esse capítulo 4 que tem o título Princípio Vital. Vamos falar sobre os seres orgânicos, inorgânicos, sobre a inteligência e o instinto. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar só uns minutinhos para que a gente possa iniciar. Boa noite, Neuza, beleza? Seja bem-vinda. Boa noite, Vera, tudo bem? A Lourdes, olá Lourdes, bem-vinda. Saulo Pita, nosso amigo de Pitangueiras, muito bem-vindo. Boa noite, Cláudia Laforga. Maria Antônia Casadei. Célia Lombardo, que bom estar aqui com a gente também. A Sheila Santana, muito boa noite. Que bom, vários amigos já se conectando aqui para mais uma noite de estudos. Essa primeira parte do livro, nós devemos encerrá-la hoje, essa primeira parte, né? Aí na próxima semana, nós iniciaremos a segunda parte do livro, que trata de um assunto bem interessante, é a parte mais longa até do livro, que vai falar sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, né? Então vai ter muito assunto, tudo relacionado ao processo de ligação entre os dois mundos, né? Entre a interação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tony e Sueli Pedrosa também, muito bem-vindos. Marli de Fátima da Silva, muito bem-vinda, boa noite. A Helena Nascimento, que bom, Helena, saudade de você, amiga. A Zuleide Carvalho, nossa amiga também lá da Bahia, muito bom. Pessoal, então hoje vamos ver, como já disse, o capítulo 4, né? Do Princípio Vital. Rogando a Jesus que nos abençoe mais esta noite de estudos, que nós possamos ter a sintonia com o plano espiritual, recebendo dos amigos a boa influência, os bons pensamentos, todos nós que estamos reunidos à distância, mas reunidos nessa atividade, mesmo que pela internet, mas nós estamos ligados pelo pensamento, nas vibrações, nos sentimentos. Então, rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos proteja, que nos ajude a assimilar bastante o que vamos ver nesta noite sobre o Livro dos Espíritos. Bom, quero mandar aqui, antes de início, um grande abraço para a nossa amiga Júlia Machado. A Júlia é uma amiga que conhecemos pela internet, ela tem uma página interessante do Facebook, que ela faz divulgações do Evangelho, mensagens maravilhosas que ela divulga, posta todos os dias lá. E a Júlia também está divulgando os nossos estudos na sua página. Então, um abraço, Júlia, muito obrigado. Deus te abençoe aí no teu trabalho de divulgação do Evangelho e da doutrina. E antes da gente iniciar, mais amigos chegando, Soares, boa noite, amiga. A Flora Damasceno Branquinho também aqui com a gente, outra amiga, que bom, bem-vinda, Flora. Pessoal, então antes da gente iniciar o capítulo de hoje, eu quero só me reportar a uma pergunta que foi feita pela nossa amiga
a Maria Antônia Casadei na semana passada, quando nós falávamos sobre a evolução das espécies, né? E a Maria Antônia colocou a pergunta: como que haveria então a evolução que passaria do reino vegetal para o reino animal? Como aconteceria essa ligação entre um reino e outro, né? Então eu fui até pesquisar rapidamente para ter uma ideia assim o que a ciência pode nos dizer, né, os estudiosos aí sobre as espécies. E antes de colocar, né, algum exemplo, eu quero só dizer para a gente imaginar o seguinte: quando existe uma mudança de um reino para o outro, nós não podemos esquecer que vai se tratar da espécie mais elevada do reino vegetal para a espécie menos elevada do reino animal. Então, porque a gente pode pensar assim, saiu de um vegetal e já foi para um cão, para um gato. Não é essa a ideia. Seria a espécie mais simples do reino animal, que a gente às vezes nem imagina qual é. Então eu fui pesquisar e eles dizem que tem um exemplo dos fungos. Os fungos, ele faz parte do reino vegetal, aquele tipo de um cogumelozinho que às vezes nasce em troncos de árvores cortados, às vezes num terreno. Esses fungos, eles dizem que eles nem estão mais sendo classificados como vegetal, já estão incluindo no reino animal, porque ele tem muitas características já do reino animal. E esses fungos existem até uma certa forma de reprodução, para a gente ter uma ideia. Algo do reino vegetal que já está desenvolvendo um processo de reprodução. E na espécie do reino animal mais simples, eles citam, por exemplo, as esponjas do mar, a água-viva, pertencem já ao reino animal. A gente nem às vezes, né, pensa nisso, mas já são os seres mais simples do reino animal. E aí a gente vê realmente uma certa proximidade aí, né, entre essa espécie dos fungos e essas esponjas do mar, água-viva. Tá bom? Maria Antônia, só para te responder a pergunta de uma forma um pouco mais completa, que eu não tinha exemplo na semana passada, para te passar. Tudo bem? Bom, antes então da gente iniciar o capítulo 4, quero agora só repassar uma última questão que ficou pendente do capítulo 3, que era o capítulo sobre a criação. A última pergunta que ficou, então, foi a de número 55, que Allan Kardec pergunta assim, então: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Veja bem que pergunta importante essa de Allan Kardec, porque nós estamos falando aqui do século XIX, não vamos nos esquecer disso, né? Quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Naquela época, a condição da ciência humana de pesquisar o espaço era muito inferior às condições que nós temos hoje. Hoje nós já conseguimos até enviar, né, naves ou veículos para o espaço, né, pesquisando os astros. Naquela época, nada disso tinha. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, se os planetas são habitados. E eles respondem então: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então vejam que os espíritos estão dizendo aqui que realmente essa ideia, né? Porque a Terra, quando a gente para analisar o tamanho do universo infinito, né? A Terra seria como se fosse um minúsculo grão de areia diante de tantos planetas do universo. Só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, dizem os estudiosos cientistas que deve haver muito mais que 100 bilhões de estrelas. E cada estrela tem planetas fazendo órbita em torno dela, o sistema planetário. Então imaginem se somente na Terra iria ter vida. Os espíritos estão aqui, então, afirmando que existe vida em outros planetas. A ciência nossa, né, não conseguiu provar.
Mas a gente percebe o quanto a ciência busca vida em outros planetas, porque eles têm essa certeza de que existe, porque por essa questão da lógica, não faz sentido ter vida inteligente somente na Terra, né? E os Espíritos vêm nos dizer, então, em outra questão desse capítulo, né, que a vida ela é apropriada para cada planeta, é lógico, né? Cada planeta tem as suas condições diferentes uns dos outros, né? Os elementos que compõem aquele planeta, a distância do Sol, pela questão da temperatura, a questão da pressão atmosférica, tem muitas variantes aí, os elementos que compõem o planeta. Então, tudo isso vai interferir no tipo de corpos que os habitantes daqueles planetas vão ter. Então, os Espíritos dão um grande exemplo para nós, para que a gente imagine aqui na Terra os peixes e os pássaros. Vejam bem que interessante. Os peixes vivem na água. Para nós seria impossível viver dentro da água. E os pássaros no ar, né? Sobrevoando. Então, para a gente ver que cada ser vivo tem adaptado o seu corpo, a sua forma, para o local onde ele vai habitar. Então, assim, nós podemos imaginar que nos diversos planetas, cada um deles tem condições próprias de habitação para os seres que lá habitam, né? Então, pode ser até por isso que a ciência terrestre ainda não tenha encontrado essa forma de vida, por querer encontrar formas semelhantes às da Terra, né? Mas fica aí mais ou menos, e lembrando até nessa questão, aquela fala de Jesus, né, que está no Evangelho, quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, querendo se referir aos vários planetas habitados, né? A casa do Pai seria o universo, e as moradas seriam os diversos planetas que existem aí no universo. Assim, então, a gente conclui o estudo desse capítulo 3, né, da criação. Volto a dizer sempre, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar, a gente vai avançando, mas podemos retornar depois em cada intervalo entre uma questão e outra, podemos até tentar responder dentro da nossa possibilidade, tá bom? A Elaine Munhoz também chegando aqui com a gente. Boa noite, Elaine. Nós que agradecemos, muito bem-vindo, amiga. Bom, vamos então entrar agora no capítulo 4, que é o nosso estudo de hoje. Allan Kardec inicia esse capítulo 4 fazendo de início uma explicação sobre o que seriam os corpos orgânicos e inorgânicos, que nós já bem conhecemos, né? Mas vamos só repassar alguns detalhes. Os corpos orgânicos, então, são aqueles que têm vida, são dos seres vivos, né? Podemos imaginar nós, os seres humanos, os animais, as plantas, todos os seres vivos são corpos orgânicos. E os inorgânicos são os que não têm vitalidade, né? Podemos citar aí os minerais, a água, o ar, tudo aquilo que tem na natureza que não tem vitalidade, seria então corpos inorgânicos. Então Allan Kardec pergunta na questão número 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? E os espíritos respondem que a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada. Interessante, então, né, a gente pensar que, por exemplo, uma pedra, como uma planta ou um animal, pelo que eles dizem, os elementos que compõem esses corpos, né, orgânicos ou inorgânicos, são da mesma espécie, são semelhantes os elementos, não são diferentes. Mas o que diferencia, então, os corpos orgânicos dos inorgânicos seria a vitalidade que tem os corpos orgânicos. Os orgânicos, então, estão animalizados, que é o termo que Allan Kardec usou aí, né? Aí, na questão 62, Allan Kardec pergunta, então, qual a causa da animalização da matéria? O que faz a matéria ter vitalidade? E eles respondem que é a sua união com o princípio vital. Aí toca no ponto principal desse capítulo aqui.
O que seria, então, esse princípio vital, né? que dá vitalidade para os corpos orgânicos? Eles explicam, então, que esse princípio vital tem a sua origem no fluido cósmico universal. Sei que é um termo estranho aí, mas vamos lembrar que seria aquela matéria primeira, a matéria original que Deus teria criado primeiramente, essa matéria, essa forma de energia, vamos dizer, né? Que essa matéria, esse fluido cósmico, ele vai dar origem às diversas formas de matéria que existem. A nossa matéria que temos hoje, palpável, né, consistente, ela é uma transformação dessa matéria primeira. Tudo provém dessa matéria primeira, que é o fluido cósmico. Assim também, esse princípio vital viria também de uma transformação dessa matéria original, tá bom? Aí eles dizem assim, que a quantidade, né, do princípio vital, porque vejam bem, nós temos então princípio vital, que está nos dando vitalidade, movimentos, vida, né, que deixa o nosso corpo animado, vitalizado. Então cada pessoa tem uma quantidade diferente de princípio vital. E aí não quer dizer que é questão de evolução maior ou menor. Essa quantidade ela é proporcional ao estilo de vida que a pessoa vai ter, a característica da vida da pessoa. Então nós percebemos pessoas mais agitadas, né? Pessoas que estão ligadas aí no 220 e pessoas que são mais pacatas, mais tranquilas, fazem tudo com calma, andam devagarzinho. Não estamos analisando pessoas idosas, estamos analisando em qualquer fase de idade. A pessoa tem essa menor atividade, vamos dizer, né? Ela não está ligada em 220, como alguns que estão agitados. Eu mesmo eu acho que eu sou ligado em 220, apesar de ser tranquilo, assim, não sou nervoso, mas sou agitado, quero fazer tudo rápido, né? Então a gente tem mais ou menos princípio vital, lembrando que não é questão de maior evolução ou não, tá? De acordo com o estilo de vida de cada um. E esse princípio ou fluido vital, ele vai se esgotando com o passar do tempo, a gente vai gastando essa energia, né? Mas ela se repõe, a gente renova essa energia a hora que assimilamos certas substâncias que contêm princípio vital. Pela alimentação, vários elementos que a gente ingere, nós estamos renovando essa porção, essa quantidade de fluido vital, então. Um outro exemplo para a gente imaginar sobre essa questão aí do princípio vital, vamos imaginar uma pessoa que tem a morte natural. É muito difícil até hoje, né? Pelo menos eu não percebo muitos casos de morte natural. Geralmente as pessoas desencarnam por doença, né? Algum problema que aconteceu. Mas a morte natural, que é aquela que a pessoa vai perdendo a força, como que se fosse uma vela que vai se apagando. Chega em determinado momento, a pessoa fecha os olhos tranquila e desencarnou. Essa é a morte natural. É o fim dessa quantidade, desse princípio vital. Esgotou a energia, a quantidade de vitalidade que essa pessoa tinha. Só para dar uma ideia aí também. Uma outra ideia que nós podemos ter a respeito para imaginar esse fluido vital ou princípio vital, né, seria pensarmos num aparelho elétrico. Um aparelho elétrico, quando ele é ligado na tomada, que passa a eletricidade por ele, esse aparelho ganha vida, ele fica ativo, ele se movimenta, ele exerce a sua função. Então vamos imaginar que esse aparelho elétrico fosse o nosso corpo. E a energia, a eletricidade que percorre esse aparelho seria o princípio vital. Só para dar essa ideia de que a hora que o princípio vital está em contato com o corpo, ele liga, né, por assim dizer, entre aspas, ele ativa, ele dá vitalidade ao nosso corpo, então, e a gente passa a ter essa vida, né, que diferencia dos corpos inorgânicos. Bom, tudo bem? Aí a gente termina por aí rapidamente, dando uma ideia, né, sobre o princípio vital. Vamos agora falar um pouco sobre a inteligência e o instinto também. Se ficou alguma dúvida aí sobre essa questão, pessoal, pode colocar, a gente
volta depois para tentar ver, tá bom? Vendo aqui também Sueli Rezende, também acompanhando com a gente, a Cláudia Almeida, Isabel Barcelos, muito bem-vindas. Boa noite, pessoal. Bom, na questão então número 71, Allan Kardec pergunta assim: a inteligência é atributo do princípio vital? Vejam que Allan Kardec quer saber se a inteligência tem ligação com essa vitalidade, se ela provém, né, do princípio vital. E os espíritos respondem bem claro que não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais que pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então aqui eles estão deixando bem claro, né, que a inteligência não é atributo do princípio vital. Inteligência e vitalidade são duas coisas distintas. A inteligência provém do princípio espiritual, né, do espírito, e a vitalidade é ligada mais à matéria, para a gente não confundir aí. Os animais, por exemplo, eles têm uma certa inteligência embrionária já. A gente percebe o cãozinho, o cavalo, né, o macaco principalmente. Muitos animais aí mostram formas de inteligência pouco desenvolvidas, uma inteligência bem pequena, bem embrionária, mas tem, né? Então, porque nesses animais já tem o princípio espiritual, que a gente falou em estudos anteriores, né? Sobre o princípio inteligente, que já é aquele princípio que vai dar origem um dia ao espírito humano, né? Aquele princípio que inicia, lá já nos animais percebemos que ele já está individualizado. Esse princípio então reencarna, o animalzinho, a hora que morre, ele libera esse princípio espiritual que vai animar outro corpo de um outro animalzinho. É uma reencarnação já. Só que esse princípio não tem consciência de si mesmo. Ele não é ainda um espírito como nós, que desencarnamos e fazemos planos para o reencarne, sabemos que somos um espírito. Ele não tem isso. O animal é apenas um princípio que está começando o seu desenvolvimento e reencarna rapidamente, mas já é um princípio que Deus criou para que continue dando evolução aos corpos dos animais, até que um dia chegue numa espécie mais avançada aí, né, para futuramente, num tempo muito distante, ele se transformar um dia em um princípio, em um espírito humano, né? Mas isso é assunto para mais para frente, um outro dia nós vamos chegar ainda lá numa questões futuras do Livro dos Espíritos, tá? Bom, então ficando claro que a inteligência é parte do espírito, ou começa desde esse princípio espiritual. E quando a gente fala em inteligência, nós poderíamos pensar então no cérebro físico, que é matéria, né? O cérebro produz inteligência, né? Aí a gente precisa entender que o cérebro é apenas um órgão, é um instrumento que o espírito usa para desenvolver, para exercitar a sua inteligência, né? Não é o cérebro que produz inteligência, o cérebro é apenas um órgão, um instrumento do espírito, né? Então, porque a inteligência faz parte do espírito. E aí a gente poderia questionar também, né, só que estamos falando em inteligência, se ela poderia ser hereditária, né? Ou um privilégio divino, porque alguns seres são tão inteligentes, né? Aqueles gênios que surgem de vez em quando entre nós, porque alguns tão inteligentes e outros, às vezes, tão com uma inteligência pequena ainda, né? Mostrando, às vezes, bondade, mas não mostrando muita inteligência. Por que essa diferença? Poderíamos pensar, será que é um fator hereditário? Os pais transmitem a inteligência? Ou Deus concede mais para um e menos para outros? Mas nós vamos entendendo com a doutrina espírita que a inteligência é conquista do espírito. O espírito, nas suas múltiplas reencarnações, ele vai desenvolvendo essa inteligência.
ele vai conhecendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais, se dedicando a estudos, né, ao trabalho profissional, desenvolvendo habilidades. Então, cada nova existência é um progresso na conquista da inteligência, né? Da moral também, mas é que estamos nos referindo especificamente aqui à inteligência. Então, quando a gente percebe um gênio que nasce entre nós, é um espírito que já viveu muito, que já desenvolveu bastante o seu potencial, já armazenou muitos conhecimentos. Tudo indica ser um espírito mais antigo do que a maioria que habita naquela média de inteligência, né? Então, assim a gente entende a questão da reencarnação, que mostra a justiça divina. Tudo é mérito, conquista de cada um. Tudo bem? Na questão 73, então, que tem a ver com essa anterior, ele pergunta assim: o instinto independe da inteligência? Agora o Allan Kardec quer saber sobre o instinto, né? Já que falou da inteligência, ele quer saber até que ponto o instinto está ligado com a inteligência, né? E os espíritos respondem, porque ele pergunta: o instinto independe da inteligência? Eles respondem precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. E é muito interessante quando nós falamos do instinto, né? Que criação maravilhosa de Deus que é o instinto. Ele é uma espécie de inteligência, mas é uma inteligência sem raciocínio. Ele não pensa, não faz planos, ele age. A pessoa que age por instinto age espontaneamente, né? É aquela ação que não pensa para agir, é aquela ação de reflexos, né? Enquanto que na inteligência os atos da pessoa são voluntários, são premeditados. Então, por isso que eles dizem que os seres, os animais, por exemplo, provêm as suas necessidades através do instinto, né? Eles se cuidam tanto na defesa, né, para que não percam a vida, eles buscam o alimento, eles preparam abrigos para né, se proteger. Então, tudo isso eles agem por instinto. E eu até me lembro aqui de um exemplo muito belo dessa questão de instinto que eu ouvi certa vez em uma palestra e quero compartilhar aqui com vocês, que é a questão da vespa, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A vespa, né? Ela é tão maravilhosa essa questão do instinto que a vespa, quando ela vai colocar seus ovos, né, para ter os filhotes, ela sabe pelo instinto, né? O instinto diz a ela que ela vai colocar os ovos e quando os filhotes nascerem ela vai morrer. Então ela sabe isso. Então essa vespa, essa mãe que quer cuidar dos seus filhotes, ela o que faz? Ela procura um alimento que é o gafanhoto. Ela precisa deixar alimento para os filhos, porque a hora que eles nascerem, ela não vai estar ali para cuidar deles. Então essa vespa, ela vai procurar um gafanhoto. E aí o que acontece que é maravilhoso, ela vai injetar nesse gafanhoto uma certa dose do seu veneno, para paralisar o gafanhoto. Só que é interessante que se ela injetar acima do limite esperado, ela mata o gafanhoto. Se ela injetar pouco, ele movimenta-se e foge do ninho. Ela precisa injetar na dose exata para apenas imobilizar o gafanhoto. E diz lá que ela não erra nunca. Ela injeta precisamente a dose certa. Quem ensinou para essa vespa fazer isso? Olha que beleza do instinto. Então ela imobiliza esse gafanhoto, coloca no ninho, ela morre, os filhotes nascem e tem ali o alimento para eles já iniciarem a sua vida. Então, assim, esse instinto é algo fantástico, assim, que coisa incrível que Deus criou, né? E isso eu estou dando um exemplo apenas. Quantas formas de instinto a gente percebe que os animais agem, né? E nós, então, aí precisamos saber, nós também agimos por instinto, né?
a inteligência também se mistura com o instinto. Então eles dizem que, apesar da nossa inteligência avançar, progredir, nós também temos atos instintivos, porque o instinto é um guia seguro, né? Ele nos ajuda a nos mantermos em segurança. Muitas vezes nossas ações são por instinto. A gente sabe diferenciar o que é instinto do que é inteligência, porque você analisa aquela atitude que foi sem pensar, foi na hora ali, foi rápida, foi espontânea, é instinto. Agora, se a gente pensou, planejou, imaginou se devia ou não fazer, aí é da inteligência, né? E eles dizem que muitas vezes o instinto é um guia seguro para a nossa defesa, para a nossa conservação aí. Bom, aí encerramos mais essa questão 73, que nós vamos concluir o estudo desse capítulo 4. Deixa eu ver aqui, tem acho que uma mensagem aqui da amiga Lana Silva de Jesus, que sempre participa conosco, sempre deixando seus comentários, né? Ela diz aqui, né, que, sendo assim, da mesma forma que algumas pessoas têm sua inteligência super desenvolvida, gênios, né, o mesmo espírito pode perder em uma reencarnação por mau uso, lembrando que a reencarnação é para evolução sempre. Olha que pergunta inteligente, interessante da nossa amiga Lana, né? Porque ela está dizendo um exemplo que é bem interessante mesmo, porque uma pessoa, um gênio, uma pessoa muito inteligente, e ela coloca aqui que de repente ele faz mau uso dessa inteligência, usa para o mal a sua inteligência. Será que ele pode, né, como ela coloca, perder numa reencarnação porque fez mau uso dessa inteligência, desse potencial que tinha, né? Porque já que a reencarnação é para evoluir, como fica isso? Então, né, Lana, muito legal sua pergunta, e aí a gente precisa pensar, mais uma vez a gente vê aí o amor de Deus por nós, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, porque se nós tivéssemos aquela ideia de um inferno eterno, essa pessoa que era muito inteligente e fizesse mau uso, usasse a sua inteligência para perverter, para levar as pessoas a situações ruins, a complicar as suas vidas, a formar ideias errôneas nas mentes das pessoas. Imagine que essa pessoa seria condenada a um inferno eterno. Mas Deus, como é justo, como é misericordioso, o que Ele faz? Concede a oportunidade da reencarnação. E é lógico que nós sabemos que pela lei de causa e efeito, né, tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim volta para nós, né? A gente vai colher o resultado daquilo que nós semeamos. Então essa pessoa que fez mau uso da inteligência, muito provavelmente, né, nunca existe regra geral, regra muito rigorosa, né? Porque existe a questão do amor, que essa pessoa pode se melhorar depois e amenizar isso. Mas muito provavelmente essa pessoa pode reencarnar com um cérebro deficiente do corpo físico, para que ela se veja impedida de usar a sua inteligência naquela próxima existência. Então vejam que interessante, o espírito reencarnado em um corpo que apresenta um cérebro deficiente não quer dizer que ele perdeu a sua inteligência. Esse espírito continua com todo o seu potencial intelectual. Ele continua inteligente da mesma forma de antes, mas ele não consegue mostrar, exercitar a sua inteligência naquela existência, porque ele vai ter um equipamento, um instrumento defeituoso, falho, com problemas, para que ele aprenda. Isso não é castigo. Isso é para que ele aprenda a valorizar o potencial que tinha, para que numa próxima oportunidade que ele tiver, ele possa aí sim fazer bom uso, né? Então é nessa situação, Lana, o espírito não perde o que ele já adquiriu, nós nunca vamos perder. Tudo aquilo que nós conquistamos é patrimônio nosso.
Por isso que é importante, eu creio, né, a gente estudar, como estamos aqui estudando, um livro até complicado, né? Não são todas as pessoas que têm a paciência para estudar um livro mais complexo como esse, mas lembrando o Espírito de verdade quando ele diz, né, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos adquirir conhecimento, exercitar a inteligência, aprender coisas novas, e ainda mais coisas importantes e sérias como a doutrina espírita nos oferece, né? E só finalizando a pergunta da nossa amiga Lana, não vamos, amigos, né, fazer regra geral. Quando nós percebemos uma pessoa entre nós que apresenta uma deficiência na parte cerebral, né, uma deficiência nessa área, não vamos querer pensar que essa pessoa errou desastrosamente numa existência passada, que ela fez mau uso da sua inteligência, porque não é assim que acontece. Os espíritos dizem que muitas vezes o espírito pode pedir uma deficiência, ele pede às vezes para conquistar novas virtudes, desenvolver outras habilidades, e às vezes não quer dizer que aquilo seja uma expiação. Pode muitas vezes ser apenas uma prova, tá? Então, para ficar bem claro isso. Tudo bem, Lana? Deu para... Será que respondi a tua pergunta? Sim? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou só iniciar um trechinho, porque eu acho que tem uns minutinhos ainda, a gente sempre estuda aí 40, 45 minutos. Eu quero só iniciar a primeira questão do capítulo. Agora nós vamos entrar então na próxima semana, na segunda parte do livro, que é do mundo espírita ou dos espíritos, essa parte que já comentei, que é bastante interessante. E o capítulo 1 dessa segunda parte, ele chama dos espíritos, vai falar tudo sobre os espíritos. Eu só vou trazer aqui para iniciarmos o estudo da primeira questão desse capítulo novo aí, dessa segunda parte do livro, porque ele tem referência com uma questão que nós já estudamos nessa primeira parte, tá bom? Então a gente só lê essa questão, estuda ela hoje, e na próxima semana a gente retoma mais um pouquinho sobre ela e prossegue, que é a questão 76. Ele pergunta assim na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Por isso que eu coloquei aqui para a gente estudar já hoje, porque lembram que nós vimos anteriormente, quando Allan Kardec pergunta o que é o espírito, com E minúsculo, lembra que nós comentamos sobre isso. Então o espírito com E minúsculo, os espíritos responderam que se trata do princípio inteligente do universo, que é aquele princípio que inicia ali, como já dissemos, que está presente nos animais, mas que ainda não é um espírito humano. Agora, aqui nessa questão 76, Allan Kardec até coloca uma nota, que ele diz assim, a palavra espírito, agora com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Então vejam que ele está dizendo aqui que a partir de agora, a partir da questão 76, ele não vai mais falar sobre o princípio inteligente, sobre o elemento inteligente do universo. Ele vai falar sobre os seres extracorpóreos, ou seja, sobre nós, espíritos, ou encarnados ou desencarnados, que somos uma individualidade, tá? Então, voltando à pergunta, né? Que definição se pode dar dos espíritos? Eles respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, são os espíritos, né, que estão desencarnados ou encarnados e habitam esse mundo espiritual, que ele coloca aqui fora do mundo material. Então eles habitam as esferas espirituais, que vamos falar bastante ainda sobre isso, né? Eles estão então por toda parte, os espíritos. Vamos imaginar que é uma questão de outra dimensão, né?
porque não quer dizer que o mundo espiritual seja um lugar geográfico, não quer dizer que ele está numa certa região do espaço, que o avião, a hora que passar por ali, vai chocar com o mundo espiritual. Não é isso, os mundos se interpenetram. É uma questão de outra dimensão. Os mundos estão conectados um com o outro. Então, por exemplo, né, quando a gente fala que um espírito pode estar ao nosso lado, se houver, por exemplo, um espírito aqui ao meu lado, ele não está na mesma dimensão que a minha, né? Eu posso não manter contato com ele porque é uma questão de pensamento, de vibração, de sintonia, porque ele está numa dimensão diferente. Agora, se eu me sintonizar com ele, com a faixa de elevação de padrão vibratório dele, aí sim eu entro em conexão com ele. Mas ele pode estar ao meu lado e eu não sentir minimamente a presença desse espírito ao meu lado, porque são dimensões então diferentes, né? E nós vamos falar ainda bastante sobre as colônias espirituais, como conhecemos o livro de Nosso Lar, tão famoso, né? Que é uma colônia onde os espíritos se reúnem, habitam ali a colônia de Nosso Lar, ficam nessas colônias aguardando o momento da reencarnação, né? Então nós vamos falar ainda bastante sobre isso. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Na semana seguinte, se Deus nos permitir, nós vamos então retomar a partir dessa questão 76, estudando a partir de então essa parte do mundo espiritual, que fala tudo sobre os espíritos, né? Que é bastante interessante. Tudo bem então, amigos? Pelo que eu vi aqui, não teve mais nenhuma dúvida. Eu sei que essa primeira parte aí é bem travada, né? Bem complicada. Às vezes nem tem assim, muito interesse, né, nessa questão. Eu creio que na próxima semana fica mais interessante, mas é sempre importante a gente conhecer um pouquinho de cada assunto, né? Dentro das nossas possibilidades, para que a gente vá compreendendo um pouquinho mais sobre a criação, sobre a lei divina, entendendo a maravilha dessa, como Deus fez as coisas, como é perfeita a criação, né? Então, pessoal, nós vamos encerrando. O Jefferson Dias, Jefferson Dias também, nosso amigo, um abraço, Jefferson, boa noite. Lauri Moreno Rufo também, obrigado, Celinha, a Zene Carone, a Zaide Calil, duas grandes amigas também que sempre acompanham conosco. Pessoal, nós vamos então encerrando por aqui, desejando a todos muita paz, uma boa noite, que a gente possa se reencontrar aqui na próxima semana, que Deus nos abençoe, protejam a todos nós, que nós possamos ficar em paz, que Deus abençoe nossos lares, nossa família, que possamos continuar com muita fé, com muita alegria, com muita disposição, cada vez mais dispostos a compreender melhor essa doutrina, que tanto nos ajuda na nossa vida, na nossa evolução espiritual. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, pela paciência, pela participação. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.